8h18 em Campos, bom dia para você que está ouvindo a Folha FM, acompanhando também pelo nosso stream aí no Face, Folha FM 98,3, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda, você está ouvindo o Folha no Ar, primeira edição, que tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, conversando hoje com o Dr. Nélio Artiles, e neste bloco agora vamos falar sobre a Covid-19, Aloysio Abreu Barbosa, e esse tema que é extremamente pertinente, e depois de tudo que a gente já falou aqui, já abordou aqui, já informou aqui, até pelo próprio Nélio, né, tivemos aí e estamos tendo ainda, até no centro de Campos agora, né, como a Folha da Manhã veio trazendo hoje, impresso aí nas bancas, aglomeração no centro por conta, né, depois do Réveillon. Né? Então voltamos com você, Aloysio, neste bloco. Eu vou abrir, Nélio, falar sobre Covid, vou abrir com uma pergunta feita no grupo de WhatsApp do programa do blog Opiniões, feita por um colega seu, o médico psiquiatra Flávio Mussa Tavares. Caro professor Nélio, sobre as tão badaladas vacinas, seria possível arriscar que o vírus inativado poderia ser mais seguro contra as cepas mutantes? Um abraço. No caso aí, mais conhecido que a da... Falhou, Luiz, repete, por gentileza. Esse último comentário seu, Luiz? Não, o caso mais conhecido de mutação foi o vírus que mutou na África do Sul. Ah, tá. Entendi. Na verdade, primeiro um abraço para o Flávio, né? Um grande colega, grande pessoa, né? Um grande tempo que eu não vejo. Aí são duas situações interessantes que o Flávio coloca. São vacinas, né, todo mundo reconhece a importância da vacina. A vacina né, erradicou doenças aí do nosso meio e vem mudando o tempo de vida das pessoas, qualidade de vida das pessoas. Então, o reconhecimento da que a vacina é algo de extrema importância. A tecnologia, e eu fico muito feliz de estar vivendo hoje esse mundo, apesar de todas as circunstâncias, apesar da situação caótica, não é caótica, mas da situação difícil que a gente vive hoje, o avanço biotecnológico realmente da gente ficar muito empolgado, porque a questão da evolução das vacinas veio trazendo uma perspectiva muito grande. Essas vacinas inativadas, que são muito conhecidas de muitos anos, elas têm uma eficácia garantida, todo mundo sabe disso. E assim como será uma das plataformas que tem o vírus inativado é a Coronavac, a vacina, né, chinesa. E é claro que essa vacina ela tem uma eficácia que já, né, vai ser demonstrada, que ainda não foi, né, o percentual ainda não foi totalmente definido, mas a gente acredita que vai chegar na faixa dos 90%, ou um pouquinho mais. Mas as outras plataformas, elas também têm uma eficácia muito interessante e muito importante. Uma delas é o vetor viral. Quer dizer, a de Oxford, por exemplo, usa um vírus de macaco. Né? Esse vírus de macaco de chimpanzé, por isso que o nome da vacina é Shadok, porque usa o chimpanzé, um adenovírus de chimpanzé, que não tem capacidade de amplificação do ser humano. Então é injetado esse vírus de chimpanzé na pessoa, que foi modificado botando a proteínazinha do S lá, o spikezinho, do coronavírus, nesse vírus. Então o vírus não causa doença nenhuma no ser humano, porque ele foi modificado, e o organismo fabrica anticorpo, porque vai ser enganado. O corpo vai estar achando que vai estar recebendo o coronavírus. Então a eficácia, com certeza, vai chegar próximo aos 90%, talvez o que nós temos hoje, que parece ser um pouco menos, né? A Oxford parece estar em torno aí de 70%, 80%, mas de forma alguma a gente tem que achar, poxa, eu quero a que tem 95%, não a que tem 75%. Todas as vacinas têm uma variação grande dessa eficácia. Vacina da gripe, por exemplo, todo mundo faz todo ano. Qual é a potência dela? Em pessoas jovens, ela chega a 80%, 90%. Mas em pessoas acima de 60 anos, que é o foco dessa vacinação de gripe, é 60%, 70%. E ainda assim reduz muito a morbidade e a mortalidade.
Outra plataforma importante, que também tem a mesma eficácia, sempre muito igual, que seria a subunidade, pedaços de proteínas do vírus, que também é como se você estivesse simulando também a infecção, né? Então, isso vai ser muito grande. E é que mais deixa a gente assim, muito empolgado é de tal do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro que está fazendo muito, ao mesmo tempo que faz alvoroço muito grande, as pessoas ficam com medo. Mas com medo de quê? Essa vacina está sendo desenvolvida desde a década de 90. Esse tipo de plataforma não é nova. Isso está sendo desenvolvido há mais de 30, 40 anos. Então, quando se chegou no início do ano, quando no final de janeiro houve a descrição do genoma do vírus, ali foi rapidamente, essa plataforma tem essa capacidade de rapidamente tornar aquele genoma uma chance de se tornar uma vacina, porque consegue perceber qual é o antígeno, qual a proteína que mais estimula. Então, em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, já começaram, a vacina já estava pronta. Não, sim, a vacina não foi feita agora. Não, a vacina no início finalzinho de janeiro, já com um mês de virose. Por quê? Porque já estava sendo desenvolvida desde 2002, quando o SARS-1, né, o primeiro, apareceu. O MERS também. Então, a tecnologia, o formato já estava pronto. Então, óbvio que a rapidez não quer dizer que seja... ninguém tem que ter medo da rapidez. Né? E é uma vacina que, por isso, é mais frágil, precisa de temperatura mais amena, né? Menor, vamos dizer assim. Por isso precisa de menos 30 graus, menos 20 e tal. Mas a potência vai chegar perto de 90%. Né? Nós temos aqui que ter diversidade, nós não ter vacina. Eu fico com uma inveja, infelizmente, uma inveja terrível. Nós temos milhões de pessoas sendo vacinadas nos outros países. O Brasil ainda está procurando onde é que vai comprar. Né? Isso deixa a gente numa situação muito desagradável e diferente dos outros países. Então, acreditar que aqui venham 1, 2, 3, 4 plataformas de vírus diferentes, de vacina diferentes. Pode ser diversas. Não precisa ser só um tipo, não. Que tem várias. Se a gente conseguir uma cobertura vacinal, e aí, mais uma vez, aquela conversa lá no comecinho, isso é coletivo, isso não é individual. Eu não vou vacinar uma pessoa, é vacinar a população. Né? Então, esse é um desafio que a gente precisa enfrentar. Nélio, vou fazer outra pergunta no grupo aqui, feita no grupo, pelo professor Jefferson Mais Azevedo, reitor do IFE. Seria importante o professor Nélio elucidar se há alguma diferenciação na qualidade dos imunizantes produzidos na Índia, Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, com relação aos da China, Coronavac e Butantan. Infelizmente, há uma grande ideologização neste debate. O que vem da China é de qualidade inferior e questionável, já do seu país fronteiriço, no caso a Índia, não? Grande abraço aí para o Jefferson, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro bastante. E obrigado pela pergunta, Jefferson. Não há que questionar que estamos falando do maior produtor mundial de vacinas, né? A Índia, assim como a China, que tem um desenvolvimento biotecnológico talvez acima até dos Estados Unidos. Né? E a gente fica temeroso que vem da China. O que vem da China, aquela medicação que vocês usam diariamente, antihipertensivos, medicações anticoagulantes, uma grande parte, ninguém imagina que tem insumos chineses, insumos indianos. Né? Vacina, impossível qualquer um de nós hoje não termos tomado pelo menos uma vacina que tenha passado pela Índia. Então, isso não cabe, né? essa diferenciação. E eu concordo com você que essa questão da politização de uma situação que não deveria acontecer, em que o objetivo principal tem que ser a proteção, dizer que porque vem da China não funciona e porque vem da Índia que vai funcionar, não importa. Todas as vacinas passam por um crivo, que todas as vacinas não, todos os estudos científicos passam por um crivo que é muito sério. As fases de estudos, por exemplo, de medicamentos, de uma forma geral, e vacinas,
elas seguem um caminho que precisa ser conhecido e que as pessoas que não são não conhecem a ciência, que criticam a ciência e negam a ciência, talvez eu possa compreender a ignorância, né, no sentido do desconhecimento. Porque se uma vacina dessa, que passa por fase 1, 2, 3, fase 1, 2, 3, essa que anteriormente eram feitas separadas, fase 1, esperava alguns meses para publicar a fase 1, entrava na fase 2. A fase 2 era feita de uma forma que, terminando a fase 2, se publicava os resultados e entrava na fase 3. O que está se fazendo agora, pela pressa, pela emergência da situação, é você juntar essas fases. Então, faz a fase 1 e depois fase 2 e 3 paralelamente. Né? Então, não houve esses intervalos. As publicações ocorreram durante o processo da fase. E mostrou teste de segurança, teste de qualidade, né? De eficácia, e as vacinas têm sido, todas elas, independente da plataforma, independente da origem, se ela é americana, se é russa, todas elas estão cumprindo de forma muito adequada, tanto esse teste de segurança quanto de eficácia. Então, nós estamos muito bem na parada. A ciência nos está dando uma chance de visualizar algo histórico, né? De termos veja só, menos de um ano de doença, já o início da vacinação dessa doença. E outra coisa, vindo novas viroses, novas pandemias, isso será mais rápido ainda, porque essa tecnologia vai ser mais eficaz ainda. Então, sem dúvida nenhuma, que politização não deve caber dentro desse contexto. Tem uma pergunta aqui também da Silvana Venâncio, colega jornalista, foi minha colega também na FAFIC, no curso de comunicação, de Bom Jesus de Itabapoana. E fazer uma pergunta aqui, eu acho, a gente é um órgão de mídia regional importante. Na sua opinião, Nélio, quando chegará a vacina na nossa região? E qual será a vacina mais eficaz? Coronavac, que ainda não divulgou quanto de imunidade, a Pfizer ou da Oxford em parceria com a Fiocruz? Bom dia, Silvana. Na verdade, eu estou esperançoso e estou torcendo para que venha a que vier. Eu dou meu braço para que vier. Tá? Eu seria o primeiro, se fosse possível, né? Claro que não seria o primeiro, mas eu estou dentro do grupo de risco, comportamento de risco, não, mas grupo de risco sim. Apesar de que hoje o comportamento de risco também está fazendo parte, né? Então, as pessoas que têm um comportamento inadequado, né, das aglomerações, mas todas elas são bem-vindas. Isso vai depender muito, obviamente, da gestão municipal, dos contatos que serão feitos. Eu acho que essas multinacionais, fabricantes mundiais de vacina, algumas delas estão conectadas à nossa fabricação de vacina nacional, que é muito boa também, é de extrema qualidade, como o Butantan, como a Fiocruz, e a gente sabe que essas vacinas provavelmente chegarão primeiro, né? São as vacinas do Coronavac e a vacina da Oxford, são as duas. A Pfizer talvez tenha uma certa dificuldade logística, mas não acho que seja um impedimento o fato da vacina ter que ser guardada a uma temperatura mais baixa. Apesar de ela necessitar de freezers a menos 30 graus, menos 20 graus, ela pode ficar durante 7 dias fora dessa temperatura, uma temperatura normal de 2 a 8 graus. Então, essa vacina que fica armazenada em algum grande centro, né, com temperatura mais baixa, em uma semana o que não vai faltar é gente para vacinar, eu espero. Né, que as pessoas busquem que haja vacinação o mais breve possível. Então, para mim, eu provavelmente, fazer uma projeção, né, a vacina provável que estará próximo da gente são as que estão sendo feitas em conjunto aqui no Brasil, pelo Butantan, pela Fiocruz, que é a da Oxford e a Coronavac, provavelmente. Mesmo que não tenha, não se preocupe com a questão do resultado. Os resultados já existem. São parciais, mas existem. Todas as vacinas estão com nível de proteção muito boas, muito boas. Ah, mas deu 70%, está ótimo. Como assim? O que você tem que fazer é bloquear, vamos dizer assim, coletivamente a transmissibilidade.
Se você tem vacinas que tem 70%, é só vacinar um número um pouco maior de pessoas. Isso não é impedimento de forma alguma. Que venha logo, a primeira vacina que vier, né, vamos todos juntos vacinar. Outra pergunta aqui de outra jornalista, Daniela Tinoco, e é um tema sempre polêmico, e eu vejo, inclusive, no próprio grupo aqui do programa, eu vejo colegas seus defendendo, e enquanto outros, como você próprio, eu sei que conversamos sobre o assunto, até quando eu fiquei em contato com pessoa infectada, eu sei que você é contrário. Mas há colegas seus no próprio grupo que defendem. Daniela pergunta, qual a sua opinião sobre o uso da ivermectina de forma profilática? Pois é, Luiz, a gente está passando por uma época diferente mesmo, né? Opiniões são diferentes de evidências, né? Achismos são muitos, né? Óbvio. Aí, no momento de pânico, de morte rondando, as pessoas realmente todo mundo quer tomar alguma coisa. Eu preciso tomar. Como é que eu não vou tomar nada? Eu prefiro tomar alguma coisa que talvez não funcione do que não tomar nada. É isso que eu costumo ouvir, né? Mas na verdade não é isso. Todas as ações têm uma reação. E a gente sabe muito bem que existem alguns trabalhos tentando demonstrar a eficácia de um tratamento precoce, profilático, e eu vou dizer, quer dizer, até você falou que eu sou contra, eu não sou não, eu sou a favor. Eu sou a favor do tratamento precoce, eu sou a favor do tratamento preventivo, só que não existe ainda o tratamento. Eu estou torcendo que... Perdão, né? Só para fazer pontuar, eu falei que eu sei que você é contra o uso antecipado de ivermectina, por exemplo. Não, eu entendi a sua colocação. Eu só estou falando assim, só para poder, de uma certa forma, chocar um pouquinho o que você colocou, mas eu entendi o que você quis dizer. Que eu sou a favor. As pessoas pensam, não, o infectologista geralmente é contra. Ninguém é contra, a gente é a favor, mas a gente sabe que as evidências ainda não mostraram nenhum tipo de trabalho consistente. Aí fala, não, saiu um trabalho na American Journal of Medicine, uma revista que até não é de primeiro escalão a nível europeu, mas é uma revista que saiu, aí você vai ver a revista, você vai ver o trabalho, é preciso saber ler trabalho científico, né? É muito comum o médico hoje em dia estar trabalhando muito, não ter o hábito de ler trabalhos científicos de uma forma criteriosa, porque ler, você lê, mas você tem que ter critério do que você está lendo, né? Não é porque é de uma revista estrangeira que você vai achar que aquilo está certo. E ali tem muito mais opinião do que definição como evidência, né? Então, isso, por exemplo, um dos trabalhos que eu li esses dias, que até botaram no grupo, sei lá, em relação à ivermectina, assim como existem esses trabalhos mostrando que a cloroquina e outras drogas não funcionaram, a ivermectina também não funcionou. E existe uma droga que um grupo brasileiro fez uma publicação, o pessoal da UFRJ mesmo, um trabalho belíssimo, e que, parabéns para o grupo brasileiro que fez isso. Eles fizeram um estudo com a nitazoxanida, que é aquele vermífugo, anita, né? Que também tem sido muito usado, né, pelas pessoas. Esse trabalho dos brasileiros mostra que realmente houve uma redução da presença do vírus a partir do 5º dia da doença. Porém, não houve mudança no desfecho. As pessoas que tomaram e que não tomaram evoluíram de uma mesma maneira. Então, será que diminuiu a transmissibilidade? Isso ainda não está definido. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ainda não está definido. O que eu quero dizer para concluir? É que hoje, quando as pessoas vão para um atendimento médico, isso não é só aqui em Campos, eu tenho atendido pessoas de outros estados, inclusive, via online, isso facilita de uma certa forma, que é impressionante. Isso não é uma coisa daqui, seja no Espírito Santo, seja em São Paulo, as pessoas saem do hospital com uma receita curiosa. Sai com ivermectina, isso praticamente 90% das pessoas. E se você pegar hoje as pessoas que estão internadas hoje no CTI, graves, você pode fazer um levantamento, todo mundo que usaram pelo menos ivermectina, ou nitazoxanida, ou azitromicina, todo mundo usou.
Eu disse, mas eu conheço fulano que está tomando, um grupo de pessoas está tomando azitromicina, está tomando azitromicina, não adoece. Aí eu falei, tem um grupo de pessoas que come chuchu todo dia e também não adoece. Né? Então, quer dizer, com chuchu, então toma chá de boldo, nada contra a fitoterapia, porque eu acredito que a fitoterapia funciona em várias circunstâncias. O chá de boldo pode ser um digestivo muito bom, mas com uma obstrução intestinal não resolve. Está entendendo? Quer dizer, ele pode ter um pequeno efeito. A tetraciclina, a azitromicina tem efeito anti-inflamatório? Olha, até tem, mas é uma gota no oceano, frente a essa doença tão grave. Então, não cabe. E qual é a consequência disso? Nós estamos mexendo em vespeiro. Hoje, a quantidade de resistência bacteriana, bactérias resistentes a antibióticos, está sendo uma grande causa de morte no nosso país e no mundo. E tem a ver com a azitromicina, que começa no começo? Tem, óbvio, que a azitromicina é um antibiótico de largo espectro de ação. Enquanto você acha que você está tomando um antibiótico que vai matar o vírus, que não mata o vírus, ele gera resistência quando a pessoa precisa do antibiótico lá no finalzinho, quando está pior, quando precisa entubar, quando tem uma pneumonia, a bactéria é mais resistente. Né? Então, a OMS já alertou, um dos grandes males que ameaça o mundo é a resistência bacteriana. E nós estamos fazendo uma coisa inadequada. Tem muita gente tomando antibiótico, muita gente. Tomar antibiótico sem ter infecção bacteriana é um absurdo. A pessoa está lá, a pneumonia, pneumonia viral. Vai tomar azitromicina para quê? Vai tomar amoxicilina no cabelão para quê? Isso vai gerar um desequilíbrio no nosso organismo. Nós temos trilhões de bactérias no nosso corpo. Aliás, temos muito mais bactérias do que células. Então, nós somos muito mais bacterianos do que celulares. Então, quando você toma um antibiótico desse, mexe com tudo no nosso corpo. Então, isso é preocupante. A ivermectina, apesar de ser um remédio de verme, tem também seus efeitos colaterais, mas, pelo amor de Deus, gente, não, é que é remédio barato. Pelo amor de Deus. Vamos ter consciência e ouvir, sabe quem? Um especialista. Olha, a gente, quando tem um problema de diabetes, você procura um endocrinologista. Quando você tem um problema de coração, um cardiologista. Se tem um problema de infecção, quem é que está acostumado a lidar com isso, a ler trabalhos científicos mundiais? É a infectologia. E a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, sociedades brasileiras e internacionais também, todas elas já colocaram claramente, ainda não existe um tratamento preventivo, profilático e muito menos precoce. Precisa de um acompanhamento médico regular, isso sim, vigiar. A vigilância é a principal coisa. Chega um determinado tempo, quando a pessoa inflama, o que é inflama? Quando entra lá na segunda semana, começa com febre, com tosse, com falta de ar, aí sim o corticoide está indicado. Nesse ponto, a gente toma corticoide no começo, que piora, que baixa a defesa, causa outros problemas. Corticoide funciona, anticoagulante pode ser importante no fator de risco. Então, alguns medicamentos funcionam sim, mas numa fase correta. Tá? O Nélio, perfeito. Agora, quando você vê colegas com opinião contrária à sua em relação ao que você acabou de falar na resposta a essa pergunta, como reagir a isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda há alguma sanção? A ciência, você parte. Eu falo como leigo, eu sou leigo. Cláudio Nogueira é leigo, a maioria dos nossos ouvintes e telespectadores são leigos. Se eu ouço um infectologista que diz uma coisa, eu ouço um epidemiologista que diz outra, e elas são opostas, como eu posso ter certeza e o que fazer com quem prega tratamento que não tem comprovação? Como proceder? O Brasil ele tem uma liberdade, graças a Deus, né? Sempre uma liberdade, e a liberdade sempre é bem-vinda, né? De opiniões e também de ações. Porém, a gente precisa, eu costumo respeitar muito os preceitos da bioética, né? A gente, independente da questão da religiosidade,
mas a ética cristã ela é muito, né, importante entre nós. Mas e aí, fora a ética cristã, e aí se você engloba a bioética, e o que isso quer dizer? A beneficência, a não maleficência, né? Mas aí entra, beneficência é fazer o bem sempre, maleficência é não fazer o mal, o que é diferente de fazer o bem, né? Não fazer o mal. E a questão da autonomia e justiça, né? Autonomia, a pessoa tem a liberdade para fazer o que quer, entendeu? Então, se a pessoa quiser, eu não quero me tratar, eu tenho câncer, não quero fazer quimioterapia, ninguém vai obrigar a pessoa a não fazer quimioterapia. Então, a pessoa que está doente acha que um chá ou uma medicação qualquer, né, um torrão de açúcar vai funcionar, né, a pessoa tem essa liberdade. Eu, no início, eu comecei a brigar muito, né, em bom sentido, assim, a discutir muito com colegas sobre isso, tentando mostrar que isso não era importante, que não fazia. Aí chegou uma hora que eu percebi que havia muito nebulosidade política no meio. A política tem, infelizmente, induzido isso, né? Quando a gente falava lá antes, em off ainda, né, do programa, a questão do extremismo, hoje a gente vive um grupo de pessoas que a gente pode denominar como bolsonaristas, por exemplo, em que o presidente se coloca, e já determinou isso, né? Quer dizer, um investimento, ao invés de buscar seringa e agulha para resolver o problema da vacinação e a logística, a discussão se o kit Covid vai chegar na rede pública, não é? Quer dizer, são milhões, aí vem a questão do planejamento e prioridade de novo. Então, existe ali uma intenção, por exemplo, dentro do grupo do governo federal, de que o kit Covid é importante. Quer dizer, ali, o ministro da Saúde, né, que coloca, na verdade, que essas medicações podem ser importantes em detrimento de outras questões que são muito mais importantes. Então, pessoas que são muito ligadas a isso costumam estar muito nebulosas, não conseguem enxergar aquilo que é evidência científica. Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho uma experiência. A minha experiência é que eu já usei, já tratei 80 pessoas, 100 pessoas com ivermectina e ninguém evoluiu de forma grave. Aí eu posso dizer a mesma coisa, eu tenho 100 pessoas que comem chuchu também que não evoluíram mal. Eu posso dizer a mesma coisa, porque isso não é um N. O que é N? N é um número que você precisa tornar confiável para que você possa definir isso como evidência, uma evidência científica. Então, as evidências mostram que isso não ocorre. Agora, adianta ficar brigando com esses colegas? Não adianta. Dizer, não, porque tem um trabalho, foi o que eu falei, mas o trabalho, tem muitos trabalhos, sim, mas a maioria dos trabalhos tem, não é defeitos, mas existem algumas falhas importantes nesses trabalhos. Eu costumo seguir o que diz a CDC americano, Centro de Controle de Doenças, que sempre comandou em todo mundo, né, as normatizações e tudo. O CDC americano continua com a mesma ideia. O CDC europeu é uma organização semelhante. O NH lá da Inglaterra, do Reino Unido, são centros mundiais que a gente segue, né? As sociedades internacionais seguem. Vejo vídeos e lives com ultrassonografistas defendendo cloroquina, vejo hematologistas, nada contra a especialidade, gente, ginecologistas, nada contra, defendendo o uso de ivermectina, né? E aí quando e cadê então as sociedades específicas? Não, veio a acusação que o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologista é petista. Ora, ele é uma pessoa que tem toda a liberdade de ser, né? E que tudo que ele... E eu não sou petista, e eu assino embaixo em todas as coisas que ele colocou até hoje, tudo foi publicado. Ele não, né? Sociedade não é uma pessoa, tudo foi em cima de evidências científicas. Então, a questão não é política, a questão é de responsabilidade social e responsabilidade política, né? Me preocupa muito a questão da vacina, amigos, em cima dessa questão. Quer dizer, pessoas que são contra ou a favor, que querem prescrever ivermectina, e eu lamento que tem pessoas sérias aqui em Campos, médicos
reconhecidos que estão passando. Ivermectina, nitazoxanida, eu lamento como infectologista, porque são medicamentos que não funcionam mesmo. Eu posso garantir que não funcionam, pelo menos dentro de evidência. Torço que apareça um trabalho que diga o contrário. Eu torço para estar errado, né? Que essas medicações possam funcionar. Mas no momento, como é que a gente usa uma medicação sem comprovação? Eu não faço isso, nunca fiz na medicina. Eu respeito isso. Isso é bioética. Beneficência, não maleficência. Não fazer mal ao outro. E justiça, porque todo mundo tem direito à medicação, se for realmente eficaz, né? E a questão da autonomia. E aí vem a pergunta que você falou. A gente respeita. Eu respeito a autonomia, né? Que qualquer médico pode passar qualquer medicação no Brasil, isso é possível, nem em todos os países isso é possível. Agora, vacina, lutar contra a vacina, para mim isso devia ser algo na esfera criminal. Tá? Para mim deveria ser. Vamos entrar nessa esfera, né? O Brasil, essa semana, seguiu a curva de novos casos, né? Tudo indica que essa semana a gente vai passar de 200 mil mortos no Brasil. 200 mil mortos. Né? 200 mil mortos. É o Maracanã antigo, lotado. O Maracanã da final da Copa de 50 se jogasse uma bomba atômica sobre o Maracanã. É metade da população de Campos. Não é pouca gente. Não é pouca gente. Você acha que é uma coincidência que os antigos defensores da cloroquina, os críticos da vacina, os que questionam a vacina, aqueles que defendem o uso profilático da ivermectina, sejam todos apoiadores, sem exceção do presidente Jair Bolsonaro? Não, acho que não. Acho que tem pessoas que, pelo desespero, pelo pânico, independente da questão política, até passe. O que me preocupa, Luiz, é você, volto a dizer, prescrever algo que não tem evidência, como a ivermectina, e muitas dessas pessoas que estavam em aglomerações, que estão em aglomerações de fim de ano e ainda continuam, muitas dessas pessoas estão usando a ivermectina e achando que estão protegidos, né? Isso é um mal, né? Isso é uma maleficência. Você passar uma medicação e a pessoa, infelizmente, não usar a máscara, não manter o distanciamento, porque está protegido pela ivermectina, teoricamente, né? O que não é a verdade. Então, eu não acho que a política seja um determinante 100%, como você está falando, né? 100% não, mas que tem uma influência positiva nisso aí, tem sim. Uma influência bem importante. Se não é 100%, é mais que 70% Tudo bem. da vacina. Eu disse que é importante, eu não tenho dúvida. Mas uma coisa é certa, já se está demonstrando, além da resistência bacteriana, que é uma coisa horrível, as pessoas não têm noção. E aí, você tem uma mortalidade dessa que você colocou aí, que eu acho que é mais, tá? Meu modo de ver, é mais do que 200 mil. Você pega a mortalidade ali, quantas pessoas que estão colocadas como morte por Covid, no final das contas foi, mas a causa morte principal não foi a Covid, foi a infecção hospitalar. E a gente tem visto, e eu tenho acompanhado esses pacientes, são pessoas que entram com Covid sim, mas morrem por infecção hospitalar, com bactéria multiresistente, e tem a ver com esse uso inadequado de antibiótico no início, principalmente. Ivermectina, não é nada, tudo bem, vamos estar aí, está erradicado do país piolho, né? Está erradicado escabiose, está erradicado som de verme, perfeito. Porém, eu não tenho problema com piolho, né? Mas esse cabeludo tem. Às vezes não tem problema. Mas as pessoas estão, quer dizer, isso já está mostrando que a ivermectina está trazendo um grau de resistência a alguns parasitas. Tá? Isso mostra que nós estamos mexendo no vespeiro. A gente não sabe, toda ação tem uma reação, não é? Então, tudo que acontece hoje tem a ver com a mão humana, não é isso? Nós tivemos, e aí, essa questão de quantidade de pessoas infectadas preocupa. A gripe espanhola, lá em 1918, a primeira onda dela, no primeiro semestre, foi bem grande, no planeta como um todo. A segunda onda, que começou no final de agosto, ela foi terrível. Ela causou, foi muito pior.
né? Ela causou, quer dizer, 20 milhões de pessoas mortas naquela época, que hoje a projeção é que foi 40 milhões, foi o dobro daquilo. Então, 40 milhões de pessoas mortas, por exemplo, no planeta. Né? Gripe espanhola, que nem espanhola era, né? Que ela tem de origem americana. Né? Quer dizer, ela sai da África, da América, né? E com a guerra ela vai e se dissemina. Mas, quer dizer, ali, e as pessoas se escondiam, né? Quer dizer, que seus soldados estivessem com a doença. Mas a gente hoje está num nível diferente e acho que a mortalidade, assim como a nossa incidência, porque a testagem nossa é pífia, é muito ruim. É claro que nós temos eu posso dizer que é o dobro da quantidade de pessoas notificadas no país, é o dobro, eu não tenho dúvida disso. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado que essa segunda onda, ela pode crescer muito mais, muito mais. Você vê paralelo do comportamento do influenza H1N1 que gerou gripe espanhola. É bom lembrar, né? Gripe espanhola, porque o primeiro a noticiar foi a Espanha, a imprensa espanhola, porque o rei espanhol à época quase morreu de influenza H1N1, e a Espanha, como você lembrou, estava fora da Primeira Guerra, então não tinha medo que aquela notícia fosse causar deserção de soldados, né? E ela começa no estado do Kansas, nos Estados Unidos. É o primeiro registro dela. Mas você acha que pode ter um paralelo entre o que foi a gripe espanhola e o que está sendo a Covid? Eu acredito que a gente pode, não na mesma, porque a estrutura é diferente, né? A gente tinha, a época não havia condições nem de registro, nem de diagnóstico, muito menos de tratamento. Então, um tratamento adequado. E quando a gente fala de tratamento precoce, não é, porque na gripe espanhola, a cloroquina, né? Quer dizer, o quinino, que é a cloroquina da época, que é a mesma classe de medicamento, também foi passado. Né? Porque era não tinha antibióticos. Em 1918, o antimicrobiano ainda não tinha sido descoberto. Né? Foi na década de 30 que apareceu a sulfa e em 1929 que descobriram a penicilina, mas e o uso só em 41. Mas em 1918 não tinha isso. Então, se usava antimalárico porque era a única medicação que havia e não houve nenhum tipo de ação, obviamente. O H1N1, assim como todos os vírus influenza, ele tem muito a ver com mutação. A gente está falando de mutação aqui, a mutação que hoje foi reconhecida no Reino Unido, né, foi na África, Reino Unido e Brasil também, tem a ver com transmissibilidade, não com letalidade, por enquanto. Mas a transmissibilidade maior aumenta a mortalidade, óbvio. Quer dizer, você vai passar a ter mais pessoas contaminadas com mais mortes. E essas mutações, elas são naturais nesses vírus. Né? E quem faz essas mutações, nós somos muito responsáveis por isso. Sabemos que há mais de 10 mil anos atrás, poucos animais eram domesticados. A domesticação de animais foi justamente desse período para cá. Né? Quer dizer, e quando você começa a domesticar animais, principalmente no Sudeste Asiático, depois das plantações de arroz ali, isso aconteceu de uma forma muito, muito forte, acumulou-se muito aves, por exemplo, aves como aquáticas, e algumas aves, inclusive, que gerou a galinha, né? As galinhas, assim como os porcos, porque o que é o porco? O porco é o javali, né? Modificado. Né? E aí aquilo ali foi. E quando a proximidade do homem que tinha já o H1N1 vírus, né, influenza, com esses animais, esses vírus de influenza passaram a ter a possibilidade de entrar nesses animais. Então, o porco, por exemplo, é capaz de receber o vírus humano, o vírus da ave, o vírus de vários outros animais, e vira um laboratório praticamente. Né? E aí a influenza passou a ser, a partir desse momento, o primeiro registro de um vírus influenza real, né? Quer dizer, já com algumas modificações, foi há 2 mil anos atrás, na época de Cristo. Ali já havia a identificação de algumas doenças virais tipo gripe. Né? Então, ela vem se modificando. O vírus, a RNA, é um vírus que modifica com uma facilidade muito grande, vide o HIV. O HIV vive com modificação, né? E o vírus agora do Covid, ele também, graças a Deus, pelo menos por enquanto, a modificação não é tão rápida a ponto de mexer com a proteína mais importante da vacina. Então, a gente ainda tem a capacidade, mesmo com as mutações, da mesma vacina funcionar. E se modificar, já existe uma tecnologia para resolver isso.
Né, são 8h58. Estamos caminhando para o final do programa. A gente podia fazer com você... Aliás, a gente nunca falou com você sobre música. Quando essa loucura passar, eu vou... Pelo menos um programa fazer com você, eu vou fazer questão de reservar um bloco para falar de música. Opa, vamos embora. Eu sou um dublê de músico, não sou músico, né? Eu, na verdade, violão... Meu pai era cantor. Não era funcionário do Banco do Brasil, mas ele era cantor. Cantava nos convívios aqui em Campos e tal. E ele casou com minha mãe cortou na hora a história. Que história é essa, ficar cantando nas noites, né? Não vai cantar nas noites, não. Então ele ficou meio que, né, assim, contido, né, querendo cantar e não podendo. O que ele fez? Eu, com 4 anos de idade, ele me botou numa aula de violão. Minha irmã Gisele, que é uma musicista espetacular, colocou também na aula de piano. Então todo mundo começou cedo na música. E ele, né, me usou positivamente no violão, eu com 7, 8 anos, tocando para ele o Noel Rosa, o Lupicínio Rodrigues, né, todas as possibilidades, Pixinguinha, enfim. Eu comecei a conhecer uma música que não era da minha geração, né, e pude ter essa possibilidade eclética, né, de conhecer tanta coisa. E depois entrei na teoria musical, acabei aprendendo flauta transversa, gaita, e é uma coisa que é o momento que eu tenho de relaxar, além, né, da minha atividade profissional. Eu preciso fazer alguma coisa que é a música. Mas vamos sim, qualquer dia a gente vai conversar sobre música. Vou sugerir aqui, Aloysio, que a gente faça um programa só com os convidados, então, músicos. O Jorge Coutinho, por exemplo. É verdade. Fazer um programa só de... Principalmente... Deixa eu fazer só uma analogia, se me permite, que ele falou do flauta transverso, me vem na hora a analogia. Acho que todo mundo conhece o conto infantil do flautista de Hamelin, né? É um flautista que tinha uma cidade infestada de rato, era uma praga, né? E o flautista encanta os ratos e leva os ratos todos a se suicidarem no rio, né? Depois a cidade não paga o que combinado e ele encanta as crianças para as crianças atirarem e morrerem no rio. É um conto no final violento, como costumam ser os contos infantis dos irmãos Grimm, né? Hans Christian Andersen. Na analogia do flautista de Hamelin, você viu alguma analogia entre o flautista de Hamelin e o governo federal brasileiro? Nessa música que a gente está vivendo hoje, ao invés de a gente buscar um caminho da utopia, a gente está indo para a distopia, né? Parece que a gente está... Eu fico vendo aqueles filmes apocalípticos, né? Que você fica... Porque parece que é isso. É impressionante como que... Isso você falou muito bem, aí volta aquela situação da gestão, né? Acho que a gestão, ela tem uma importância fundamental. O maestro, ele é muito importante perante uma orquestra, né? Se você tem um bom condutor, poxa, a harmonia é perfeita, né? Há uma comunicação muito grande entre todos os fatores envolvidos. Mas se você tem um maestro que não conhece música, ou que não conheça a peculiaridade de cada instrumento daquele ali, cara, nós vamos ter realmente uma situação muito difícil. Eu tenho preocupação tremenda, principalmente com essa questão da vacinação. O país precisa... O Brasil tem um programa nacional de imunização que é exemplar. Até exemplar por quê? Porque tem know-how. Teve a possibilidade de vacinar durante tantos anos. Então, enquanto os Estados Unidos hoje está enfrentando uma dificuldade tremenda de vacinação, a França, todos os outros países estão tendo uma dificuldade tremenda de logística. O Brasil tem a chance de dar exemplo em relação a isso, se não atrapalharem, né? Se não houver um atrapalho, né, justamente do governo federal, porque tudo poderia caminhar para uma organização de vacinação muito boa. E a questão de vacinar sem um estímulo, porque a obrigatoriedade traz sempre problemas, é obrigatório. É obrigatório. Você fazer algo obrigado, isso é sempre muito complexo. Mas como seria se, por exemplo, não sei se na época, muitos de vocês aí que estão me ouvindo, não lembra da época da vacinação da varíola, né? A varíola foi erradicada, mas
Em todas as escolas você era obrigado a vacinar, todo mundo era obrigado a vacinar. Né? E foi assim que a varíola e outras doenças foram erradicadas. E nós não iremos erradicar, porque o coronavírus continuará entre nós, é uma doença endêmica. Ela não é, ela deixa de ser epidêmica para ser endêmica. Ela vai continuar, e vai continuar com as mutações. Então, se eu não tiver um quantitativo, olhar esse organismo brasileiro como um ser único, como uma pessoa, a gente não vai conseguir controlar essa virose. Você imagina se a gente vacinar 40%, 50% da população, né? E o restante, o vírus vai continuar circulando, nós vamos continuar tendo pessoas doentes, pessoas morrendo. Então, quando eu me vacino, eu não me vacino para me proteger. Eu me vacino para proteger o coletivo. Essa ideia que deveria ficar, infelizmente, a gente não está vendo esse tipo de condução política, né, que deveria ter. Desculpa, Cláudio, você fazer uma intervenção antes que interrompi, perdão, pode fazer agora. Não, obrigado. Seria interessante a gente falar ainda, são 9h04 já, mas é aquilo que você falou, dá para fazer uma semana de programa com o doutor Nélio, mesmo sabendo da agenda complicada que ele tem. A questão do lockdown, acho que seria importante o doutor Nélio comentar sobre isso neste momento, né, no crescimento. Campos ontem divulgou, foram mais 7 mortos aí nesse final de semana, chegando a 537 óbitos. E também tem uma participação da Gracinha Santos aqui, falando sobre a vitamina D. Qual a importância da vitamina D na prevenção aí, nessa questão da Covid-19? E ainda, doutor Nélio, voltando lá nesses medicamentos aí, que é, como o senhor comentou, prescritos, tem um outro complicador, que é a questão da automedicação. E aqui no Brasil, acho que talvez mais do que em outros países, é bem fácil acessar esses medicamentos. Com certeza. De trás para frente, a automedicação, vou responder de trás para frente, a automedicação ela realmente é algo que acontece no país há muito tempo, né? E as pessoas estão fazendo sim, estão comprando por conta própria a ivermectina, estão comprando, não é nem médico que prescreve. As pessoas tomam nitazoxanida, começam a ficar gripado, já tomam azitromicina, né? Quer dizer, isso é extremamente preocupante realmente, né? Não tenha dúvida. Isso não deveria acontecer. Em relação à vitamina D, toda hipovitaminose pode causar problema. E a vitamina D é importante sim, na defesa e tal. Então, se a pessoa tem um baixo nível de vitamina D, deve ser reposta, deve tomar sim medicamento. Mas existe um problema no Brasil hoje de hipervitaminose D. Pessoas que estão tomando mais vitamina D que deveria, dando cálculos renais, dando muitas outras doenças, inclusive neurológicas. Então, a vitamina D tem problema. Não adianta ficar tomando vitaminas em excesso, assim como vitamina C também em excesso faz mal. Então, vitamina, tome aquilo que realmente for necessário. Isso não vai mudar o curso de qualquer doença. Se eu tiver baixa, reponha. E a questão do lockdown, Cláudio, não é muito, cara. Será que é um exagero que o Reino Unido está fazendo? O que a Alemanha está fazendo? Será que isso é um exagero? Vamos refletir, né? Eles estão com umas taxas menores que a nossa até, né? E eles estão definindo e fazendo vacinação. Mas eles estão unindo a vacinação com o lockdown, né? Porque justamente pelo temor dessa cepa mais transmissível. Então, é necessário um lockdown mais radical. A gente sabe que o país está numa situação difícil, a nossa cidade está numa situação difícil, são decisões muito difíceis, né? De você, vamos fechar tudo. Eu acho que fechar tudo agora não resolve. A gente precisa incentivar o comportamento, aquilo que a pessoa deixa de ser grupo de risco para ser comportamento de risco mesmo. São pessoas que estão fazendo aquilo, sabe, justamente por inconsequência. Então a gente tem que orientar mais. E a Secretaria de Saúde atual, e eu confio nisso, não adianta muito dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, que todo mundo já sabe. É preciso fiscalizar. É preciso fiscalizar de uma forma mais veemente, mais efetiva. Porque simplesmente não pode fazer aglomeração. E a aglomeração acontece, o que está acontecendo? Está faltando fiscalização. Está faltando intervenção. Mas tem que intervir, não é? Então, eu acho que essa questão do lockdown, eu acho que talvez, quando a vacina estiver aí, você puder fazer isso de uma forma condensada, né? Talvez seja necessária. Daqui a 3 semanas, um mês, eu não sei, nós vamos estar sofrendo talvez o reflexo
no Natal ou no Novo. Nélio, são 9h08. Agradeço demais a sua presença, como eu disse, o Cláudio disse, eu também podia ficar aqui falando uma semana sobre vários assuntos, mas o Covid, né? Você me falou, eu também tenho essa impressão que são mais de 200 mil, muitas doenças respiratórias que não entram com Covid, eu acho que são, enfim, tem estudos que apontam isso, não sou eu achando, né? Quem sou eu para achar alguma coisa? Há muita subnotificação, inclusive os estudos do Imperial College London apontam isso no Brasil, há muita subnotificação, tanto em casos quanto em óbitos, né? Mas vou encerrar com 3 comentários aqui. A Maria Tereza Guimarães Reis, muito instrutiva essa entrevista com o Dr. Nélio. Da voz a quem sabe, ciência acima de tudo, parabéns aos envolvidos. A Manuela Cordeiro, filha do jornalista Celso Cordeiro, antropóloga, professora da Universidade Federal de Roraima, eu acho corajosa a nossa postura enquanto brasileiros conscientes e manter a firmeza diante de toda a adversidade. Parabéns, Dr. Nélio Artiles. E, por fim, eu vou... o Arthur Guzmão, que eu fiz uma pergunta dele aqui, advogado e procurador do município, ele botou no grupo aqui e pede a mim que, em nome dele, Arthur, e da comunidade campista, agradeço ao Dr. Nélio pelas relevantes informações e ensinamentos que ele nos legou nesses tempos tão difíceis. Então, esses 3 reconhecimentos aí que são meus também, do Cláudio, de toda a equipe, agradeço e me despeço. Obrigado, Luiz. Eu agradeço do Arthur, né, o carinho aí de todos vocês. Eu estarei sempre à disposição, vocês sabem disso. Eu acho que a gente ainda tem muita pedra para tirar do caminho, né? A gente tem muito desafio ainda pela frente. E eu acho que a economia vai mal, o país está quebrado, como diz o presidente, né? Mas nós não estamos quebrados, não. Né? Nós estamos firmes e eu tenho certeza que a fibra, né, e a energia nossa de brasileiro, de campista, de querer acertar, de querer fazer o melhor, é o mais importante. Então, eu até achei uma coisa interessante, só para finalizar, que eu li na rede, que eu achei muito bom. Tem gente que pode ficar em casa, mas não quer. Gente que queria ficar em casa, mas não pode. Né? E tem gente que nem tem casa para ficar. Né? Eu acho que isso é um reflexo um pouco, né, daquilo que a gente precisa fazer para a nossa gente. A gente precisa cuidar melhor da nossa gente. Né? Então é preciso respeitar mais e fazer o correto. E outra coisa, as chances de errar estão diminuindo. Né? Não podemos mais errar, não. Precisamos fazer o certo. Então vamos caminhar juntos. Fiquem bem, né, que todo mundo se cuide, se preserve, né, e tente evitar, né, que os nossos familiares, pessoas que são consideradas de risco, adoeçam e morram. Né? Já chega de tanto sofrimento entre nós. Então, bom dia para todos, né, que Deus abençoe aí a vida de todo mundo. Não só agradecer... Pois não, Luiz? Sim. Não, pode falar, desculpa, Cláudio. Não só agradecer o doutor Nélio, parabenizá-lo, mas também não desejar bom dia a ele, a Deus, não, dá um até logo, porque daqui a pouco a gente vai estar junto de novo aí, né? E com certeza contando com essa, o que você falou no início, a gentileza, esse carinho que o doutor Nélio tem com toda a nossa equipe aqui, e principalmente com o serviço que ele presta, não só como médico infectologista, mas comunicando isso de forma muito simples e clara para que todos possam entender de fato o que está acontecendo. O Rogério Bastini também deixa um comentário aqui. É uma questão de saúde pública, forte ação governamental das forças de segurança no ordenamento e proteção da população campista em relação à pandemia. E só para complementar o que Nélio falou em relação ao que disse ontem o presidente da República,
a um grupo de apoiadores, economia da quebrada, o que eu posso fazer? O Congresso respondeu a ele. E olha que é difícil, eu me lembro nos governos Collor, inclusive, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. E aí estou falando um amplo espectro político, né? Do tempo em que o presidente brigava para o Congresso, formulava maneiras de envolver o Congresso na votação de reformas. E o Congresso até respondeu a ele. É simples, que pode fazer. Manda as propostas de reforma que a gente vota. Inverteu a lógica, né? E, em última instância, fica aqui um modesto conselho da mídia mau caráter, como ele falou, aqui de Campos, que tem uma tradição centenária. Presidente, pode fazer pela última instância, pode renunciar, né? Mourão aí é no aquecimento. É uma possibilidade também. Mas fica aí o registro. Boa. Seria uma boa forma de ajudar. 9h14. Doutor Nélio, mais uma vez, bom dia. Se cuida também, amigo. Um abraço aí na família toda. E a promessa do programa, né, musical vai ser em breve. Vai ter que ter com participação, né? Ah, sim. Participação. Eu boto a Luísa, parece que canta bem, né, Luísa? Uhum. Não. Eu toco. O outro Aloysio cantava muito bem, era cantor, tinha voz de baixo. Ah, tá. Eu sou bom nesse negócio aí. Não puxou. Eu adoro música. Então não. Fica na caixinha de fósforo, que nem o Ciro Monteiro. No meu caso, até para tocar campainha, eu toco desafinado. O negócio é complicado. Bom, sou surdo nesse caso. Bom dia a todos aí, muito obrigado mais uma vez, doutor Nélio, muito obrigado aos nossos ouvintes e os telespectadores, seguidores aqui das nossas redes sociais, um dia especial, bom dia, e depois dessa consulta digital aí, se cuidem melhor. São 9h15 em Campos. Folha no Ar volta amanhã às 7 da manhã, um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.